Oi gente, tudo bem com vocês? Mês de julho, mês de férias, mês de relaxar. Estão com crianças aí em casa de férias? Aqui eu estou com duas crianças maravilhosas, com o dia todo disponível, cheios de energia e empolgação para aproveitar esses 30 dias aí em casa. Que delícia, né? Vamos curtir este mês para relaxar um pouco, para nos conectarmos com a nossa família, com aqueles que a gente mais ama. Ai, que gostoso esse mês de julho. Adoro, mesmo meu aniversário também. Então, gente, vamos pro assunto de hoje. Hoje neste vídeo eu quero falar com você. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, né? Por que Deus cria? O que leva Deus a criar? O que leva Deus a emanar tudo que existe? Se Ele é o Ser Supremo, e eu acredito que sim, acredito que você também acredite nisso, Ele é o Ser Supremo, Ele é o Ser Criativo, o único ser realmente que existe, a única consciência. Então, partindo deste princípio, Deus já é onipotente, Deus já é todo o poder possível, Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipresente. O que poderia Deus desejar? Será que Deus quer algo com a criação? Será que Deus precisa de algo que vem da criação? Será que Deus se completa? Será que Deus evolui com a criação? Por que será? O que está por trás do motivo de Deus criar? Será que existe um motivo? Será que tem realmente um porquê para Deus criar? Será que tem algo que leva Deus a criar? Por que Deus faz tudo isso? Enfim, aqui a minha ideia, o meu intuito é fazer você pensar, é fazer você entender um pouco mais da natureza de Deus. É claro que a gente nunca pode ter a pretensão de conseguir entender completamente este ser. Ele é inimaginável para a mente humana. Nós nunca conseguiremos definir quem ou o que é Deus. Mas nós podemos e devemos observar as naturezas e os princípios desta fonte tão enigmática e ao mesmo tempo tão reveladora. Ao mesmo tempo que Deus é oculto, Ele é totalmente revelado. Uma das características de Deus é a infinitude. E esta infinitude traz para Deus a eternidade. Então, se Deus é infinito, Ele também é eterno. Observando estes princípios, já é possível a gente entender que não pode haver nada que Deus queira, porque não existe nada que Deus não tenha. Não existe nada que já não esteja no poder de Deus, no domínio de Deus. Então, o que leva Deus a criar o que Ele cria? Por que Deus criou você? Por que Deus criou a mim? Por que Deus criou todas as coisas? A natureza, os planetas, as estrelas. Ele é o ser que detém tudo e a todos. Então, o que leva Deus a fazer este movimento de emanar toda a criação? Só resta uma opção possível. Eu já estudei sobre isso durante muito tempo. Eu já busquei por muito tempo esta resposta, meditei muito sobre isso. E o único lugar onde eu encontrei uma resposta para esta pergunta, por que Deus cria, por que Deus emana toda a criação, foi num livro judeu. Eu não vou me recordar qual livro foi e nem o nome do autor, porque eu já li tanta coisa que chega um momento que tudo se mistura, né? Dentro da nossa mente, você já não sabe mais onde você lê o quê. Eu só me recordo que sim, isso eu tenho certeza, é um ensinamento judeu. Os judeus ensinam que Deus cria porque Ele tem vontade. É por isso que é muito falado na Bíblia: siga a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o que o leva a criar, é o que leva esse ser supremo a emanar você, a emanar a mim, a emanar todas as coisas. Então, tudo é criado pela vontade de Deus. Não é que Deus precise da criação para alguma coisa. Deus não depende do tempo, Deus não depende do espaço, Deus não depende de circunstâncias.
nem de pessoas e nem de nenhum recurso para realizar nada, porque Ele mesmo é todas estas coisas. Então não há nada que possa ser somado ao infinito, entende? Não há nada que possa ser somado àquilo que já é eterno. E nem nada pode ser tirado do infinito. Como você pode tirar algo do infinito se tudo é o infinito? Então, olha só, parece uma coisa complexa, mas não é. Entende que, de certa forma, a única alternativa de movimento para esse ser tão excepcional que é Deus, que é a fonte criativa, é realmente dar, doar, porque Ele de fato já é tudo, já é dono de tudo. Então, o prazer de Deus é dar, e Jesus disse isso, é do prazer do Pai dar-vos o reino. Até porque Deus não pode adquirir nada porque Ele já é tudo. Então, o que resta, entre aspas, é uma forma de colocar, é que Deus tenha a vontade de dar, de doar, de emanar e de criar. É a vontade de Deus que faz com que tudo exista. Então, gente, olha que maravilhoso isso. Você entender, saber que tudo é criado pela vontade de Deus. Deus tem vontade que você seja feliz. Deus tem vontade que você se realize. É tudo pela vontade do Criador. Este ensinamento sobre a vontade também é um ensinamento alquímico. Ele é muito falado e disseminado entre os ensinamentos aí, muitas vezes chamado de ocultismo, não é? Os mestres alquimistas falavam muito sobre isso. Deus não tem nenhuma necessidade, Deus tem vontade. Mas imagine só, para Deus poder satisfazer a sua vontade, teria que existir alguém do outro lado para receber, né, este dar de Deus. Então, para você poder dar algo para alguém, precisa ter alguém do outro lado recebendo. Agora, sendo Deus o único ser, a única consciência, a única presença, para quem Deus daria tudo que Ele é, tudo que Ele tem, né? Como Deus poderia satisfazer com prazer a sua vontade em dar, em proporcionar para outro alguém, para outro eu, aquilo que Ele tem, aquilo que Ele é, se Ele é único? Então, daí vem a ideia, o entendimento das centelhas divinas. Deus emana outros eus, que é Ele mesmo, né? Com uma percepção individual de eu. Isto é a centelha divina. É Deus com a percepção individual. Só que não deixou de ser Deus, não saiu de Deus. São como ondas que emanam do mar. As ondas continuam sendo o mar, mas elas têm uma percepção de individualidade. Entende como que funciona? Por isso, Deus emana as centelhas divinas, para que Ele tenha do outro lado um eu que recebe aquilo que Deus é, aquilo que Deus pode proporcionar a si mesmo, entende? De fato, só existe um ser, e o prazer deste ser é dar. Ele tem vontade de dar aquilo que Ele é, dar aquilo que Ele possui, para as suas centelhas divinas, até porque a centelha do outro lado é Ele mesmo. Então é Deus trocando informação com Deus, entende? Dentro da sua consciência, esse Deus habita. Mas aí, ok, a gente já entendeu por que Deus cria, né? Deus cria porque Ele tem vontade. Vontade de quê? Vontade de dar, doar aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem, para um outro eu que não o eu total, entre aspas. Então Deus emana a centelha divina, que é um eu individual, para que Ele possa, para que ele crie as condições necessárias para trabalhar esse dar e receber, este movimento da consciência de dar e ter a consciência do outro lado recebendo. Então a consciência total dá, a consciência individual recebe. Só que tem um detalhe. O que é que Deus dá? Deus é espírito. O mundo de Deus, o reino de Deus é espiritual, impessoal, invisível. Então, se Deus dá algo para esta centelha divina, este algo é espírito. Deus dá o seu próprio espírito, dá a si mesmo, de forma que ele não se diminui, entende? Não há como você
tirar um pedaço de Deus, um pedaço desse espírito. Entende? É uma questão de percepção. Então Deus emana-se, né, em centelha divina para que ele tenha uma percepção diferente daquela da totalidade. Então, como que a gente chega na matéria? Como que a matéria vem a surgir, a existir? Depois que Deus doou o seu espírito, emanou o seu espírito como uma centelha divina, esta centelha divina também é um espírito, certo? Só que ela tem uma percepção individual de Deus. Então Deus tem uma percepção de totalidade, de onisciência, onipresença, onipotência, e essa centelha divina tem uma percepção mais individualizada. Então é onde surge a ferramenta chamada mente. A centelha divina tem uma mente também individual. E esta mente é o quê? Eu vou explicar de uma forma tão simples que você vai compreender. A mente é uma ferramenta que transforma espírito, que é substância de toda a vida, de toda a criação, em matéria. A mente é uma ferramenta que transmuta, transforma a energia espiritual, a substância espiritual, que é Deus, em criações, em formas, em matéria, em infinitos graus. O pensamento já é considerado uma matéria, só que de uma substância mais sutil. Então, existem infinitas cadeias, infinitos graus onde esse processo acontece. Um deles é a terceira dimensão, que é esse que a gente consegue perceber aqui neste nível de consciência tridimensional. Mas estes graus, estes níveis são infinitos. Todas as formas, todas as imagens, todas as criações onde a gente consegue ver, pegar, né, perceber, são criados pela mente. A mente é uma máquina de criar formas, mas a realidade absoluta é invisível, é espiritual, é a substância que é Deus, que é a fonte criativa de tudo. Então, gente, acho que nesse processinho que eu passei aqui para vocês ficou bem fácil de entender. Deus, por causa da sua vontade de emanar aquilo que ele cria a condição da centelha divina, né, que é o espírito, numa percepção individual. Esse espírito tem uma mente que é uma ferramenta criativa, no sentido de que a mente tem a capacidade de formar imagens, entende? Porque o espírito não é nenhuma imagem, o espírito não tem nenhuma forma, nenhuma expressão em si, entende? Na essência, o espírito é nada. Acho que é a palavra que mais se aproxima. Nada, nenhuma forma, nenhuma cor, nada, nada, nada. É presença. É uma presença que é. É o máximo que a gente pode aí explicar. Se eu passar disso, eu vou entrar na mente que está imaginando, entende? Então, o espírito é nada. Compreende o que eu estou querendo dizer com nada? Invisível, inimaginável, é informe. E a mente faz esse trabalho de pegar essa substância informe e dar forma ao que é informe, a substância que traz vida a tudo. Esta é a função da mente. E essas imagens são criadas de acordo com as crenças, com aquilo que, no caso da humanidade, naquilo que a humanidade acredita. E aí, aquilo que a mente dá forma, aquilo que foi impresso no seu subconsciente, traz a realidade física que você vê hoje, tá? Então, olha que interessante a gente entender isso. Por que que Deus cria? Como que Deus cria? Como acontece esse processo criativo? Qual a função da mente nisso tudo? Tudo que você vê manifestado na matéria, um dia foi pensado. Por exemplo, uma xícara, um livro, um dia ele teve que passar pelas suas ideias mentais. Você, com a sua mente, primeiro você tem que dar forma, né? A mente de alguém deu forma àquilo que você está vendo hoje, né? Ao celular, ao livro, uma caneca que você toma o seu cafezinho. Tudo isso teve que ser imaginado. A imaginação também é uma das ferramentas da criação. Então, gente, é possível a gente entender
com essa explicação, com esses assuntos que a gente abordou aqui, que eu abordei com vocês, que a mente é uma ferramenta criativa, de criação, mas ela é preenchida pela substância que é criativa. Sem essa substância, a mente não cria, entende? Então, o ponto-chave é sempre o espírito. O espírito é que é a substância da criação. E a mente é uma ferramenta de criar imagens. A mente por si só não cria nada. Isso é muito importante da gente entender. Então, também é muito importante a gente compreender que o fato da mente ser uma ferramenta na criação coloca ela em contato direto com as infinitas possibilidades. O seu subconsciente não tem limites para o que ele pode criar, formar, entende? Então, a gente precisa compreender que nós estamos o tempo todo ligados e conectados pelo nosso subconsciente com essa fonte infinita, com esta fonte ilimitada e criativa de tudo que há. Compreender como funcionam estas ferramentas é crucial para você conseguir mudar a sua vida. Então, qual é o conteúdo, né? Quais são as formas que estão presentes dentro do seu subconsciente? Isso é muito importante. Você cresceu, foi educado a pensar que você depende de dinheiro, de emprego, de trabalho, de esforço para conseguir conquistar alguma coisa? É isso que você vai realizar, porque são as crenças que estão dentro do seu subconsciente. Se você acredita que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, que você não trabalhou o suficiente, que você não estudou o suficiente, que você já não tem mais idade para fazer o que você está querendo fazer, é isso que vai se realizar, é isso que vai ser criado. Então, todo o conteúdo da mente, todo o conteúdo do seu jarro é o que será concretizado, porque justamente a mente é a ferramenta que dá forma às coisas. Então, como você está usando essa ferramenta? Que formas estão presentes dentro da sua mente? É por isso que eu falo muito aqui no canal que o importante é você entender quem é Deus. Quando você entende o que é Deus, né? Qual a natureza de Deus, você transcende todos esses erros, né? Dessas condições, dessas limitações que estão presentes no seu subconsciente. E você vai conseguir fazer a correção da forma certa. Os judeus falam muito sobre isso. Eles falam sobre os jarros, que são as nossas mentes, e falam que nós precisamos buscar a correção. E como que você faz a correção? Entendendo a natureza de Deus. Você não precisa trocar, mudar, consertar todas as crenças que você tem. Isso seria impossível até, né? Seria um trabalho muito ardiloso e você poderia se perder aí no meio de tanta ilusão mental. O mais simples, mais fácil e o correto é você entender, realizar a presença de Deus. Gente, eu espero ter contribuído com você de alguma forma com esse vídeo. Tenho certeza que este conteúdo é transformador. Entender isso aqui que foi abordado nesse vídeo é crucial para você mudar a sua vida de forma correta, de forma harmoniosa, com a consciência divina que Deus é. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.